Olá, sejam todos bem-vindos à disciplina de Frutíferas do Cerrado. Hoje nós vamos falar sobre a caracterização do bioma cerrado. Aqui é a professora Sabrina do Couto de Miranda e esta disciplina faz parte da matriz curricular do curso de Agronomia da Universidade Estadual de Goiás, Palmeiras de Goiás. Em nossa primeira aula, focamos nos biomas brasileiros, exceto o Cerrado. Falamos sobre a floresta amazônica, que se localiza principalmente na porção norte do Brasil. Falamos sobre a floresta atlântica, que originalmente ocupava toda a costa leste, a região litorânea. Falamos sobre a caatinga, localizada na porção nordeste, e sobre os campos sulinos ou pampas que estão no extremo sul do Brasil. O Pantanal compartilha muito em termos de vegetação com o Cerrado, então por isso que anteriormente não falamos sobre ele, mas é uma grande planície inundável com uma expressiva diversidade de fauna. E o Cerrado hoje será o nosso foco, pois ocupa principalmente a região do Planalto Central do Brasil. Os biomas são caracterizados por um tipo principal predominante de vegetação ou fitofisionomia, encontrada na maior parte da área daquele bioma. Os determinantes da vegetação podem ser divididos em fatores abióticos, bióticos e históricos. Dentre os fatores abióticos, podemos citar o clima, temperatura, pluviosidade, umidade relativa do ar. Mas outros fatores também, em uma escala mais refinada, são importantes para a determinação do tipo de vegetação encontrado em uma determinada região. O solo, topografia, altitude, proximidade do mar, fogo, geadas. A fauna também é um importante fator, inserido aí no tópico de fatores bióticos, que interagem e determina esse tipo de vegetação, além de fatores históricos relacionados com um longo período de tempo, como a idade daquele bioma ou daquela vegetação. No contexto mundial, o cerrado é classificado como uma savana. Isso porque a principal fitofisionomia que ocorre no cerrado tem característica savânica, ou seja, apresenta uma camada herbácea contínua com dossel lenhoso descontínuo, ou seja, presença de árvores esparsas que não formam um dossel contínuo. O cerrado é caracterizado por duas estações bem definidas, uma estação seca e uma estação chuvosa. Normalmente, a duração dessas estações são 6 meses de seca e 6 meses de chuva. O período chuvoso é o verão e o período seco é o inverno. É importante destacar que no contexto das savanas, a precipitação, a quantidade média anual de precipitação, bem como a duração dessas estações secas e chuvosas, vão determinar o tipo e o volume da cobertura vegetal encontrada nesta savana específica, o tipo de fauna associada, bem como o uso e ocupação humana. As savanas tropicais se localizam entre as florestas equatoriais chuvosas e a latitude média dos desertos e semidesertos. Se observarmos esta figura do mapa mundi, nós vamos verificar que elas estão principalmente entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, e nós temos áreas de savanas tropicais aqui na América do Sul. Então, observamos aí Venezuela, Brasil, pega um pouquinho ali da Bolívia também. Na África, onde a gente tem uma
uma área expressiva ocupada por savanas tropicais, Índia e também lá na Austrália. Aqui nós temos uma tabela que mostra a distribuição geográfica das savanas tropicais. E então visa complementar o slide anterior. Então podemos perceber que a África é o continente onde nós temos mais representação das savanas tropicais. Então, porção oeste, central sul e leste da África. América do Sul, nós temos aqui o nosso cerrado no Brasil, mas na região da Colômbia, Venezuela, também temos savanas tropicais denominadas llanos. Na Ásia, ali na região da Índia, Camboja, Tailândia, Vietnã, também temos áreas de savanas tropicais e na Austrália, né, na Oceania, também temos aí savanas tropicais. É importante destacar a área, né? Então, nós vemos que a África, claro, o continente africano se destaca, mas aqui no Brasil nós temos também uma significativa área ocupada pelo cerrado. Por isso que ressaltamos que o cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e que tem grande importância, não só em termos da área que ocupa, quanto em termos de biodiversidade, como nós vamos falar mais para frente. Aqui nós temos do lado esquerdo o mapa da América do Sul, mostrando aí a área geopolítica do Brasil, com a localização dos biomas brasileiros. Então, temos Amazônia, Caatinga, Mata Atlântica, Pampas, Pantanal, e em amarelo, na porção central, o Cerrado. Do lado direito, os estados de abrangência do bioma cerrado. Originalmente, Tocantins e Goiás são os estados onde encontramos mais cerrado, mas também este bioma ocupa significativa porção de Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e também ali um pouquinho do Paraná e São Paulo. Bom, o cerrado ele é denominado complexo vegetacional, porque ele abarca, por mais que ele seja um bioma savânico, que se insere no contexto mundial devido ao predomínio de formações savânicas na sua área, nós também temos aqui formações de matas, formações mais fechadas, o que dá essa característica diversificada ao cerrado. Ele apresenta relações ecológicas e fisionômicas com outras savanas. Se nós voltarmos lá naquele mapa que mostra a distribuição das savanas tropicais no mundo, a faixa latitudinal ali do Cerrado brasileiro coincide muito com o miombo africano. Então, em termos de fisionomia, de feição, o cerrado ele é muito parecido com o miombo africano. Contudo, o miombo é muito mais pobre em espécies. A diversidade de espécies arbóreas, por exemplo, é baixíssima em comparação com o cerrado. E em termos de Brasil, o cerrado, devido à sua localização central, ele faz regiões de ecótono com a Amazônia, com a Caatinga, com a Mata Atlântica e também com o Pantanal. Ele só não se conecta com os pampas ou campos sulinos porque estão bem separados, né? Bem isolados lá na ponta sul do Brasil. O slide anterior traz um mapa mostrando a distribuição original do bioma cerrado, mas claro que devido à presença do homem, à mudança de uso da terra causada pelo homem, grande parte da vegetação nativa já foi convertida para outros usos.
Esse mapa que eu coloquei no slide, super recente, acabou de sair esse artigo de Alencar e colaboradores, mostra mudanças que ocorreram aqui na vegetação nativa do Cerrado, na área de abrangência do bioma Cerrado, desde 1985 até 2017, ao longo aí de 33 anos, a partir de imagens de Landsat. O que se percebe? Que uma porção significativa da vegetação nativa já foi perdida, ou seja, hoje resta apenas 55% da distribuição original da vegetação nativa. E principalmente na porção mais norte, nordeste, ali na porção norte, ali no Maranhão, Piauí, Bahia e um pouquinho também a oeste, pegando algumas porções do Mato Grosso. A porção sul do bioma já foi muito convertida, principalmente para pastagens, cultivos, áreas urbanas, como percebemos. Então, há necessidade de se aliar conservação com produção, pois, claro, precisamos de alimento. Essa população humana, cada vez crescente, precisa se alimentar. Contudo, os benefícios que a vegetação nativa também traz ao homem, a agricultura, a saúde humana dependem da conservação da biodiversidade associadas à vegetação nativa, às formações nativas. Daí a importância de conservarmos o que restou do bioma cerrado. Então, o cerrado é a savana tropical mais diversa do mundo, mais rica em espécies do mundo. Só na flora fanerogâmica, ou seja, espécies que produzem flores, são mais de 11 mil espécies. Isso representa cerca de 36% da riqueza de plantas do Brasil. Daí a importância de se conservar o cerrado, porque essa biodiversidade de plantas sustenta uma biodiversidade de animais, principalmente insetos associados, bem como uma alta diversidade de recursos genéticos, extremamente importantes para o homem, para o melhoramento genético, para a agricultura. O cerrado é considerado um mosaico de vegetações. Isso porque na sua paisagem são encontradas formações campestres, savânicas e florestais. Então, essa composição diferenciada numa área pequena, numa distância pequena, é possível a gente encontrar campos, cerrados, matas. Então, por isso que ele é chamado complexo vegetacional, mosaico vegetacional. E isso também contribui para a alta diversidade de espécies que nós encontramos no cerrado, além dos ecótonos, das regiões de contato com os outros biomas. Ribeiro e Walter, ou seja, José Felipe Ribeiro e Bruno Walter, são pesquisadores da Embrapa que publicaram uma classificação diferenciando os tipos fitofisionômicos encontrados no bioma cerrado. A primeira publicação deles foi feita em 98 e eles fizeram uma versão atualizada em 2008. Esta classificação é baseada primeiramente na fisionomia, na forma, que leva em conta a estrutura dessa vegetação, as formas de crescimento, mudanças estacionais, se a vegetação é sempre verde, se a vegetação é decídua, ou seja, as plantas, as árvores perdem as folhas no período da seca. Além disso, a classificação leva em conta aspectos ambientais, por exemplo, associados ao solo, ao substrato, bem como composição florística, tipos de espécies, quais espécies estão naquela formação, naquele tipo fitofisionômico ou naquela fitofisionomia.
Ribeiro e Walter descreveram 11 tipos fitofisionômicos ou fitofisionomias para o bioma cerrado. Estas fitofisionomias estão agrupadas em formações florestais, savânicas ou campestres. O que seriam as formações campestres? Aquelas caracterizadas por extrato herbáceo, principalmente plantas herbáceas, gramíneas, ou seja, na paisagem nós não vamos encontrar árvores, ou se elas estiverem presentes em uma densidade bem baixa. Nas formações savânicas, já entra bem naquele conceito de savana, onde a gente tem um extrato herbáceo, aquele tapete herbáceo ali, digamos graminoso, com árvores esparsas, né? Há árvores na paisagem, mas elas não ficam fechadas, adensadas, elas se espalham ali nesse tapete graminoso. E as formações florestais já lembram florestas, ou seja, há predomínio de árvores de maior porte, essas copas das árvores se fecham, fica diferenciada a temperatura, a umidade, a luminosidade no interior dessas formações florestais. A primeira fitofisionomia de formação florestal que nós vamos falar é a mata ciliar. Ela acompanha o curso de rios que têm médio ou grande porte, podem ocorrer associadas a solos rasos, profundos ou aluviais em terrenos geralmente acidentados. As árvores associadas a esta fitofisionomia possuem um porte mais alto, com altura entre 20 e 25 metros, e as espécies típicas geralmente são caducifolhas. Elas perdem as suas folhas durante o período da seca. Mata ciliar porque lembra cílios. Do mesmo jeito, quando os olhos estão abertos, os cílios de uma pálpebra não toca a outra parte dos cílios, as matas ciliares, as suas copas também não se tocam. Elas margeiam o curso do rio, protegendo esse curso e interagindo com esse corpo d'água. Ou seja, é um tipo de formação florestal associada à água. Aqui apenas para exemplificar duas fotos ilustrando as matas ciliares que nós podemos encontrar no bioma cerrado. As matas de galeria também são formações florestais que acompanham os corpos d'água, contudo, elas estão associadas a córregos, rios de pequeno porte ou nascentes. Então, é muito comum elas estarem em fundos dos vales, cabeceiras de drenagem, geralmente associada a solos hidromórficos que ficam encharcados. A vegetação arbórea, o extrato arbóreo também tem um porte alto, com árvores entre 20 e 30 metros, é uma vegetação bem fechada, com cobertura entre 80% e 100% de cobertura arbórea, ou seja, fica bem fechada, bem úmida, com baixa luminosidade no seu interior, e as espécies típicas são perennifolhas, ou seja, são sempre verdes, não perdem suas folhas no período da seca. Para ilustrar duas fotos de matas de galerias no contexto do bioma cerrado. As matas secas também estão no contexto das formações florestais, mas, diferentemente da mata ciliar e da mata de galeria, elas não estão associadas aos corpos d'água, aos cursos d'água. São formações que não apresentam adaptações para o fogo, geralmente passam longos períodos sem fogo e quando o fogo ocorre, queimadas ocorrem, são muito danosas
acabam prejudicando muito esta fitofisionomia, a alta mortalidade após uma queimada ou após um fogo. Estão associadas a solos profundos e solos mais férteis, denominados mesotróficos. A cobertura varia ali de 70% a 100%, a cobertura de árvores mesmo. E é muito comum encontrarmos espécies que são decíduas ou caducifólias, espécies que têm por adaptação perder as folhas durante o período da seca, diminuindo a perda da água, diminuindo a evapotranspiração para sobreviver durante a estação onde há restrição hídrica. Para ilustrar duas fotos de matas secas encontradas no cerrado, com destaque para a foto do lado direito, onde nós temos a mata seca sobre afloramento calcário. Essas rochas bem escuras que vocês estão vendo aí são rochas calcárias e as árvores crescem associadas a estes afloramentos, muitas vezes nas frestas dessas rochas. Então, é um tipo bem peculiar de mata seca. Aqui eu coloquei duas fotos também de mata seca sobre afloramento calcário. E estas fotos foram tiradas no período da seca. Se vocês observarem, todas as árvores praticamente estão sem folhas, ou seja, elas são decíduas ou caducifólias. Com relação ainda às formações florestais, nós temos o cerradão. Como o nome já diz, é um cerrado grande, um cerrado alto. Então, por mais que seja uma formação florestal, as espécies que são encontradas no cerradão, elas apresentam aspectos xeromórficos, ou seja, caracteres morfológicos associados à proteção contra o fogo, contra a seca, ou seja, cascas mais grossas, folhas pilosas, a cobertura de árvores, ou seja, a cobertura arbórea, no cerradão varia de 50% a 90%. Então, a gente já vê aqui que no cerradão ele não é tão fechado, então pode entrar luz e por isso há a formação de um extrato arbustivo herbáceo diferenciado, ou seja, plantas crescem ali, plantas arbustivas e herbáceas vão ser encontradas. A altura das árvores varia de 8 a 15 metros, é um pouco mais baixo, e ele vai compartilhar espécies tanto com as matas, mas também espécies com o cerrado sentido restrito, que nós vamos ver mais à frente, que é uma formação savânica. O cerradão ele pode ser classificado como distrófico ou mesotrófico. Isso se ele está associado a solos mais pobres, distrófico, ou solos com maior teores de bases trocáveis, sendo denominados mesotróficos. Para ilustrar, coloquei duas fotos de cerradão. Às vezes, olhando a foto, você pode confundir com uma mata seca, mas como o diferenciaríamos? Primeiro, pela questão da altura das árvores. As árvores no cerradão são um pouco mais baixas em comparação à mata seca. Outro fator importante de diferenciação é a questão da composição florística, composição de espécies. As espécies que nós encontramos no cerradão são diferentes das espécies que nós encontramos lá na mata seca. Terminamos então os tipos de fitofisionomias associadas às formações florestais e agora nós vamos falar das formações savânicas, que nós temos o cerrado sentido restrito, o parque de cerrado ou campo de morundus, o palmeiral e a vereda. Destas quatro fitofisionomias, as mais comumente encontradas são o cerrado sentido restrito, que é
é a fitofisionomia predominante no bioma cerrado, é o que mais caracteriza esse aspecto savânico do bioma. E também vamos falar das veredas. O Parque de Cerrado e o Palmeiral nós não focaremos nessa aula. Então, o cerrado sentido restrito, originalmente, é a fitofisionomia mais encontrada no bioma cerrado. Cerca de 70% do bioma foi ocupado por cerrado sentido restrito. Daí a classificação mundial do cerrado como savana, porque a fitofisionomia predominante é uma formação savânica. O cerrado sentido restrito ele é caracterizado por árvores de pequeno porte. Estas árvores têm aí entre 2 e 4 metros em média. Elas normalmente são retorcidas, irregularmente ramificadas, possuem adaptações morfofisiológicas para a sobrevivência ao fogo e à seca, ou seja, normalmente apresentam cascas grossas, cortiçosas, folhas rígidas, coriáceas, pilosas, e o cerrado sentido restrito ele pode ocorrer associado a vários tipos de solos, estes solos predominantes no contexto do bioma. Nós encontramos então o cerrado sentido restrito associado aos latossolos, tanto latossolo vermelho escuro, vermelho, amarelo e amarelo. Eu coloquei algumas fotos aqui destacando estes latossolos, que é o principal tipo de solo de ocorrência no bioma. Cerca de 49% é ocupado por latossolos. Também temos o cerrado sentido restrito associado aos neossolos quartzarínicos ou areias quartzosas. Como podemos observar nas fotos, são solos bem arenosos, encontrados em 14,5% da área do bioma. O cerrado sentido restrito também pode ocorrer associado aos neossolos litólicos, solos jovens com afloramentos rochosos de arenito ou quartzito que ocupam aí cerca de 7,5% do bioma. Então, normalmente as árvores crescem nas frestas dessas rochas. Então, é um tipo de vegetação bem interessante, bem diversificada, associada a este tipo de solo. Por ser a principal fitofisionomia do bioma cerrado, o cerrado sentido restrito ele é subdividido em 4 tipos: cerrado denso, típico, ralo e rupestre. Então, Ribeiro e Walter considera como cerrado denso aquele cerrado com maior densidade de árvores mesmo, o que vai influenciar na cobertura. Então, a cobertura varia de 50% a 70% e também são árvores mais altas, de 5 a 8 metros. Já o cerrado típico, a cobertura é um pouquinho menor, entre 20% e 50%, e as árvores aí com altura entre 3 e 6 metros. Já o cerrado ralo é ralo porque tem uma diminuição na densidade de árvores, o que afeta na cobertura. Então, a cobertura é menor, vai ter mais luz, mais incidência de luz, de calor, isso afeta no estrato herbáceo. Então, a cobertura varia de 5 a 20% e a altura entre 2 e 3 metros. Por fim, o cerrado rupestre recebe esse nome porque é o cerrado que ocorre associado aos neossolos litólicos, crescem sobre rochas, afloramentos rochosos. Ele se assemelha a um cerrado ralo em termos de cobertura, porque varia ali de 5 a 20%, e também em termos de altura das árvores, de 2 a 4 metros. Mostrar uma sequência de fotos ilustrando os tipos de cerrado sentido restrito. Esta primeira foto que vocês estão vendo é um cerrado denso. Vocês podem perceber que a densidade de árvores é alta e que também a cobertura é mais elevada. Esta foto visa ilustrar um cerrado típico,
E nós podemos ver aí na porção mais central da imagem uma árvore bem característica do cerrado sentido restrito, irregularmente ramificada, tortuosa, com casca grossa, que é uma proteção contra o fogo e a desidratação. Aqui nós temos uma fotografia mostrando um cerrado ralo. A gente pode ver o extrato herbáceo bem destacado, com muitos indivíduos, muitas espécies diferentes, e as árvores ficam bem esparsas, bem distantes uma das outras, o que favorece a entrada de luz, a temperatura é mais elevada, então toda uma diferenciação entre os tipos de cerrado sentido restrito. No contexto do cerrado rupestre, estas fotos estão destacando as adaptações que as espécies têm para crescer neste solo neossolo litólico, ou seja, um solo jovem com muito afloramento rochoso. Normalmente elas crescem aí prostradas na rocha até conseguir alcançar uma quantidade maior de substrato, crescer e se desenvolver. Essa foto aí do lado direito, com esse tronco, com esse ritidoma bem papiráceo, é de uma espécie típica aqui do nosso cerrado goiano, que ocorre na região da Serra Dourada, que é o pau-papel ou Tibuquina papyrus, uma árvore símbolo do cerrado goiano. Esta foto é para mostrar uma visão geral do cerrado rupestre, as árvores crescendo aí nas frestas das rochas. Também encontramos cactáceas, espécies bem adaptadas para este ambiente mais seco, mais quente. Então a gente vê que é um cerrado diferenciado, um subtipo diferenciado em comparação ao denso, ao típico e ao ralo. Ainda nas formações savânicas, nós temos a vereda. A vereda ela é caracterizada pela presença do buriti, uma palmeira majestosa, bem típica do cerrado, cujo nome científico é Mauritia flexuosa. As veredas são encontradas em solos hidromórficos, ou seja, aquele solo mais encharcado, mais úmido, ocupam regiões de vales, áreas de nascentes ou bordas de matas de galeria, e elas são condicionadas a esse solo hidromórfico, a esse solo que fica com aquela lâmina d'água devido ao afloramento do lençol freático. As veredas têm uma importância ecológica muito grande porque elas acabam sendo abrigo para a fauna, um refúgio onde aves, mamíferos vão encontrar água, bem como locais para nidificação. E também falamos bastante do buriti, que é a palmeira ali arbórea de maior destaque, mas as veredas também possuem uma vegetação arbustiva e herbácea com espécies únicas, espécies só encontradas nas veredas. Estas fotos visam ilustrar a fitofisionomia de vereda. No canto superior esquerdo, lá no fundo do vale, nós podemos identificar a vereda margeada por um campo, que é um campo limpo, e aqui embaixo, do lado direito, percebemos bem a presença do buriti nesta fitofisionomia. Com relação às formações campestres, ou seja, onde nós temos o predomínio do extrato herbáceo, a primeira é o campo sujo. Por que é sujo? Está associada à presença de alguns arbustos nesta formação campestre, daí o termo sujo. Então, ele é um tipo de fitofisionomia encontrada em solos rasos ou profundos, geralmente de baixa fertilidade, e há um predomínio da família Poaceae nesta fitofisionomia.
Para ilustrar, nós temos duas fotos de campo sujo. No canto superior esquerdo, um campo sujo, entre aspas, aí, sujo, né? Com arbustos que são canelas de ema, são as velózias. E no canto inferior direito, outros arbustos aí que compõem esse campo sujo. Ainda no contexto das formações campestres, temos o campo limpo. É importante destacar, gente, que quando a gente fala em formações campestres, em campos, nós estamos falando de formações com vegetação nativa. Aqui é uma formação com alta diversidade de espécies. Há um dado que mostra que para cada espécie de árvore no cerrado, a gente tem cerca de 4 a 5 espécies de plantas herbáceas, subarbustivas e herbáceas. Ou seja, às vezes a gente olha um campo nativo e acha que ali só tem gramínea. Na verdade, é uma formação altamente rica em termos de espécies. A gente tem orquídeas, iridáceas, tiridáceas, ciperáceas, droseráceas, várias famílias que são encontradas só nesse ambiente. Então, no caso do campo limpo, ele é predominantemente herbáceo, raramente a gente vai ter presença de arbustos, a ausência completa de árvores, é muito encontrados em encostas, chapadas, nascentes, circundando veredas e bordas de mata, e associado também a solos hidromórficos, solos mais úmidos, onde a gente tem afloramento do lençol freático e formação de lâmina d'água. Aqui temos duas fotos de campo limpo. No canto superior esquerdo, estes proeminentes que vocês estão vendo aí são os chuveirinhos do cerrado, são pepalantos, que são muito encontrados, ou sempre vivas, que são muito encontradas no Campo Limpo, em Cerrado, ali na região da Chapada dos Veadeiros. E aqui no canto inferior direito já é um campo limpo úmido, então a gente vê aí uma lâmina d'água, é um solo bem encharcado, bem hidromórfico, e o predomínio das plantas herbáceas nesta formação. Ainda no contexto das formações campestres, nós temos o campo rupestre. Este nome se deve à associação aos afloramentos rochosos. São campos onde a gente encontra afloramentos ali de rochas e é um tipo de campo muito peculiar que ocorre em áreas de serras, montanhas, onde o relevo é movimentado. A vegetação é predominantemente herbácea subarbustiva. Muitas espécies são endêmicas, ou seja, só são encontradas naquela área específica de campo rupestre, e muitas apresentam adaptações morfológicas, fisiológicas para sobreviver a um clima bem hostil. Isso porque há muitos ventos, a área é muito aberta, geralmente são áreas altas, então a incidência de ventos é muito grande. Além disso, há muita variação de temperatura, de dia muito quente, à noite é frio. Então, todas essas condições acabam promovendo uma, uma pressão seletiva para que espécies endêmicas sejam frequentemente encontradas nesta fitofisionomia. Aqui nesta foto do canto superior direito, lá naquela serra ao fundo, na região mais alta e plana, ali a gente provavelmente vai encontrar o campo rupestre. É um ambiente bem típico de ocorrência desta fitofisionomia. E aqui no canto inferior, o destaque é para a arnica, que é uma espécie frequentemente de ocorrência em áreas de campo rupestre. Esta arnica tem muitos usos medicinais na nossa região.
já com alguns medicamentos aí que a gente encontra na farmácia com o princípio ativo da arnica ou lignófora. Para finalizar, é importante ressaltar que o cerrado tem perdido a área de vegetação nativa, como eu mostrei para vocês naquele mapa produzido a partir de imagens de satélites. Esta perda se deve à conversão, ou seja, tira a vegetação nativa para se colocar outros usos. Então a gente chama isso de mudança de uso da terra, plantios, pastagens, florestas plantadas, né? Contudo, há necessidade de se diminuir essa perda de área de vegetação nativa, pois o bioma cerrado é muito diversificado em termos de vegetação nativa. Precisamos conservar para conservar recursos genéticos que poderão ser utilizados em benefício da agricultura. Hoje, o bioma cerrado ele é considerado um dos 34 hotspots mundiais de biodiversidade. Hotspots é uma classificação mundial onde você tem ali uma área, um bioma, um ecossistema altamente diverso, com um alto nível de endemismo, ou seja, espécies que são encontradas só naquele local, contudo está ameaçado pela pressão humana de mudança de uso da terra. Um outro problema que ameaça a vegetação nativa do cerrado é a questão do aumento da frequência de queimadas. É muito comum a gente ouvir que o cerrado ele é adaptado ao fogo, ele consegue sobreviver ao fogo, às queimadas. Contudo, é importante a gente mencionar que a vegetação ela consegue sobreviver ao fogo natural, que a gente diz, que é aquele que tem uma frequência ali de entre 4 e 5 anos. Se tem uma queimada este ano, só vai acontecer outra daqui 4, 5 anos. É um tempo interessante de intervalo que a vegetação consegue se recompor. Contudo, se esse fogo, se essa queimada for frequente, for anual, por exemplo, isto é muito negativo, porque as plantas não vão conseguir sobreviver a esta alta frequência de queimadas. E a gente tem que pensar que o cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e que ele traz muitos benefícios em termos de controle climático. Então, há necessidade de se conservar também a vegetação nativa, pensando em conter as mudanças climáticas, diminuir a emissão de gases de efeito estufa e conservar a biodiversidade. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre a caracterização do bioma cerrado. Desejo a todos bons estudos. Aqui é a professora Sabrina do Couto de Miranda e espero encontrá-los em breve. Dúvidas devem ser postadas em nossa sala de aula virtual.